Olá, Pessoal, boa noite. boa noite. Peraí, tô ajeitando aqui a tela. Uhum. É, Vocês estão conseguindo me ouvir? sim, tudo certinho. Ótimo. É, boa noite, gente. Agora a gente vai entrar no painel sobre experiência e dependência digital, né? Feito pela curadoria da Mergo aqui, que foi o conteúdo foi montado pela galera Todas as Letras, pela organização Todas as Letras, e a gente vai ser realmente um formato de conversa. Esse painel. A gente vai trazer os tópicos aqui, conversar. Nós quatro somos pessoas profissionais que trabalham na área de design de experiência da pessoa usuária. E a ideia é debater a questão da experiência e da dependência digital nesse contexto de pandemia que a gente chegou. Então, fiquem à vontade, inclusive, para fazer perguntas, é, que aí a gente vai trazer para a discussão quando a gente vê que faz sentido para a linha de raciocínio que está sendo falada. Eu vou começar me apresentando. Eu sou o Tali. Eu sou. Eu trabalho com design de experiência da pessoa, design de experiência da pessoa, né, usuária, há uns tempos já. Eu sou focado, especializado nessa área de tecnologia, projetos digitais. E o restante quer se apresentar? Bom, eu posso continuar. Então, boa noite, pessoal. Eu sou o Rafa. Também trabalho com tecnologia e design. Então, atualmente eu trabalho como designer de experiências aí de produtos digitais, mas comecei como designer gráfico e toda a minha vida sempre na frente de uma tela. Legal, massa. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou a Jaque, eu trabalho na Todas as Letras também, mas sou designer de produto na Lambda 3, que é uma consultoria. Também faço parte da Todes, sou diretora de comunicação. E a gente está sempre ligado aí na tela, né? Mesmo antes da pandemia. Oi, gente. Meu nome é César. Eu sou UX designer aqui de Belo Horizonte. Também sou professor de inglês. E, como todo mundo, basicamente moro na tela, né? É o meu lugar comum e onde hoje em dia minha vida acontece por inteiro. Aí agora a gente vai entrar já no painel, né? A primeira pergunta, né? O primeiro ponto que a gente quer trazer é a relação de como é que o nosso trabalho foi impactado com a pandemia, né? Como é que mudou desde que de quando a gente trabalhava presencial até que hoje a gente faz tudo na frente de uma tela, né? Antes da pandemia eu trabalhava numa consultoria de CX, então eu ainda estava trabalhando em outro lugar. Enquanto eu estava no Todas as Letras, né? Que eu sou diretor de projetos no Todas as Letras, e fazendo outras coisas, trabalhando também numa consultoria de CX, lá em São Paulo. Aí, mais ou menos até fevereiro, até demorou para a empresa que eu estava se adaptar ao home office. E depois que adaptou, antigamente eu sair de um lugar físico, trabalhava no computador, chegava em casa, trabalhava em outra tela, também em outro computador, mas eu saía de um lugar para outro. Então eu consegui. E só o fato do computador da empresa, a empresa tinha um computador, certo? Só o fato da empresa ter o computador dela e as coisas de trabalho dessa empresa ficar nesse computador já tinha uma separação melhor. Hoje, como eu tô só na ONG, trabalhando remoto, meio que o meu computador que tem meus jogos da Steam é o meu computador que eu trabalho. Então, a experiência é a questão de um clique para você sair de um ambiente onde você está desenvolvendo uma atividade para abrir um outro ícone da tela e começar a jogar, né? Os jogos e teoricamente ter o seu momento de entretenimento. E com a pandemia, ainda mais que eu tava morando no centro de São Paulo, né? O centro de São Paulo não tem muita coisa legal para se fazer, ainda mais quando você tem que ficar preso dentro de casa, poluição. Jogos, séries viraram assim o que tinha que fazer, o que tinha para fazer, né? Então, saía, eu acabei pedindo demissão em meados de maio de 2020 para ficar só na ONG, porque também a carga de horário aumentou,
Teve essa questão até dos mensageiros instantâneos, como o WhatsApp, né? De que a questão do senso de urgência mudou muito. Existe uma banalização muito forte do senso de urgência hoje, e isso acabou afetando muita vida, principalmente quem está trabalhando com tecnologia, porque é gerente mandando mensagem por WhatsApp, é ferramenta de e-mail. Eu gosto de mandar tudo por e-mail porque fica tudo registrado que foi falado, né? O WhatsApp, às vezes, perde histórico, não funciona muito bem. Então, basicamente, teve um grande impacto na minha vida, né? Até porque eu saí do trabalho, saí de um outro trabalho, fiquei só em um digital. Aí agora abri para as outras pessoas da painelistas aqui também compartilharem um pouco sobre a sua experiência, de como é que foi essa mudança, essa mudança, né, que aconteceu, de sair de um físico e agora faz tudo na mesma tela. Eu acho que um ponto que a gente pode deixar claro aqui é que a gente não está trabalhando em regime de home office, né? A gente está trabalhando num regime de cativeiro office, né? É um cativeiro com Wi-Fi por conta da pandemia, porque a gente não pode sair de casa e todas as nossas atividades de lazer a gente está fazendo na frente de uma tela, né? Pelo menos deveria estar fazendo, né? E no meu contexto, no meu trabalho, eu passei por 2 empregos durante a pandemia, né? Então, um logo em março, depois outro em julho. E o meu contexto é que eu trabalhei com pessoas que eu não sei como elas são, a aparência delas, porque eu só via o avatar, né? Então, a menos que elas falem, venham com uma camiseta com o nome delas, é a única maneira de eu reconhecer elas, porque elas não abriam a câmera ou elas não tinham câmera também, era o esquema do trabalho ali. E eu trabalhei com vários avatares ali nesses empregos. E é uma sensação muito estranha, porque você não tem o contato físico, né? Você não tem aquelas trocas rápidas que você teria ali no escritório no presencial. E também tem uma questão de adaptação de todas as cerimônias que a empresa tem, né? Você tem que transportar toda aquela cultura para um formato remoto, um formato que ninguém testou, e quem estava testando não deu tempo de fazer na prática ali, foi tudo muito rápido, foi uma questão de semanas, a gente teve que parar tudo e se adaptar. Então, além disso tudo, quando a gente fala em tecnologia, em teste de usabilidade, por exemplo, foi uma questão que a gente enfrentou muitos problemas de realizar testes remotos, porque a gente tinha algumas limitações técnicas de internet, o usuário, qual era a plataforma ideal para o usuário testar um produto ali. Então, a gente teve alguns empecilhos a mais ali, mas também eu acho que um ponto positivo disso tudo, um dos pequenos pontos positivos desse pesadelo que a gente está atravessando, é que a gente aprendeu que é possível ter esse trabalho remoto dentro de certos limites, né? Eu não sei para vocês, mas eu acho que se você faz alguma outra atividade além do trabalho, eu acho que essa situação de cativeiro ela fica mais, assim, acho que mais na cara, né? Esse negócio de lidar com pessoas sem ter visto a cara antes foi muito engraçado para mim ao retornar para a faculdade. Lidar com uma turma de pessoas que nunca tinha visto e fazer trabalho com avatares. Muito, muito diferente, muito diferente. Eu acho que, para mim, que já estava um pouco acostumado com essa dinâmica no trabalho, assim, né, sou professor, né, então, ir para a faculdade, inverter um pouco a situação e eu me vi no papel oposto. E eu vi o quanto que isso também interferia muito na dinâmica. Eu achava que já estava mais ambientado, mas, enfim, tudo mudou também. Acho que essa sensação de estar distante das pessoas impacta muito mal quando você tem que desenvolver um projeto e você está precisando ter mais conhecimento das pessoas, assim, de quem trabalha com você. Total. No meu caso, eu trabalhava, a Lambda ela já tinha uma estrutura de home office, a gente conseguia fazer home office algumas vezes por semana, então a adaptação da empresa e das pessoas que estavam lá não foi tão drástica assim. Óbvio que drástico foi a pandemia e tudo que a gente teve que né, enfim, teve que fazer ou não fazer, melhor dizendo, mas
E eu já trabalhava nas duas ONGs, né? Tanto na Todes quanto na Todas as Letras. Eu já trabalhava de forma totalmente remota. Então, na minha vida, o remoto ele já era ok, né? Eu já estava acostumada, já trabalhava com aquilo, já vivenciava. Mas quando você fala de vivenciar só isso, teve um impacto muito grande, né? Principalmente porque eu morava num lugar, eu moro sozinha, eu e minhas 4 gatinhas, e eu morava num lugar que era um estúdio, então era tudo no mesmo lugar ali. E quando tava trabalhando fora de casa, tipo, era ok, eu ia, saía, ia pro trabalho, via pessoas, ia jogar futebol, fazia várias coisas, voltava para casa basicamente para descansar. Então tava ok ter aquele momento ali. Às vezes eu trabalhava em casa, fazia coisas da ONG à noite, qualquer coisa assim. Mas quando eu cheguei, fiquei ali na pandemia, sem poder sair, naquele ambiente super pequeno, e que tudo que eu fazia estava ali, foi muito difícil. Porque eu não conseguia mudar de ambiente, né? Essa quebra que a gente tem quando a gente está num lugar físico e a gente sai, pega o transporte, qualquer que seja, para ir para sua casa, mesmo que você vá andando, mas tudo isso, esse ambiente diferente, esse tempo que você fica ao ar livre, que você passa até, faz essa transição até chegar em casa, faz toda a diferença. Então, eu tive essa questão que Thali falou, então, tipo, também tive a questão de fazer tudo no mesmo computador, tudo de todas as organizações da minha vida, tudo no mesmo lugar, na mesma tela. Só ficar através de telas, né? Como morava sozinha. Então, tipo, eu só falava com a família através do celular, com as amigas através do celular, ou no computador, reunião, tudo era em tela, né? Então chegou um momento que eu fiquei muito exausta. E eu, no meio da pandemia, eu mudei de casa, com todos os cuidados possíveis, porque eu não conseguia mais ficar naquele lugar que era, tipo, tudo um lugar só. E aí eu mudei para um lugar que tem tudo separadinho. Então hoje eu falo que assim, eu trabalho dentro do meu quarto, só que eu trabalho de costas pro meu quarto, olhando para a rua. Então eu trabalho olhando para a rua, minha visão é essa daqui. Então eu finjo que não existe o quarto. Aí quando eu paro de trabalhar, eu vou para a sala, que é um outro ambiente. E aí depois eu volto pro quarto para dormir. Então eu consigo trocar de ambiente. E eu nunca achei que eu ia precisar fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu nunca achei que ia ser necessário, mas realmente foi muito necessário e fez uma grande diferença na minha vida. Então foi uma coisa complexa se passar aí nesse tempo de pandemia. A mudança de ambiente é muito importante nesses cenários, assim, né? Porque trabalhar, e no meu caso, estou trabalhando, aí eu termino de trabalhar, eu fecho uma janela e abro outra. E assim, eu não saio do ambiente. Então é uma sensação muito estranha. Exato. Eu acho que é uma coisa meio dos dois lados. Por um lado é bom, porque você está no conforto da sua casa, você está economizando tempo em algumas tarefas, e aí você consegue utilizar, enfim, se exercitando, talvez, né, mudando um pouco seus horários, mas ao mesmo tempo tem essa sensação de que tudo é uma coisa só, né? O seu trabalho é junto com o seu lazer, que é junto com o seu estudo, que é junto com a sua terapia, que é junto com o seu médico, e aí no final das contas você fica, assim, pelo menos para mim, né? Eu fico um pouco exausto, assim, os meus amigos, eu já tô assim, gente, tá difícil, se não for alguma coisa um pouco, talvez pessoalmente, no futuro, alguma coisa assim, tá difícil. Pelo menos tem memes para salvar a gente. Aproveitando esse gancho, né, que trazeu aqui, eu queria trazer 2 pontos. No meio da pandemia, saíram pesquisas apontando que, assim, psicólogos, né, fizeram pesquisas apontando que realmente a reunião online, a famosa daily, que deveria ser de 15 minutos, ou outras reuniões, elas cansam muito mais quando a gente está olhando na frente de uma tela, ainda mais quando está olhando para nós mesmos. Tem umas pesquisas interessantes falando sobre isso, do que quando é presencial. Aí eu queria levantar esse ponto, e também a questão de que o profissional de design, a pessoa profissional de design, o X, a gente trabalha muito com post-it, cola aqui, coloca aqui. Então, existe uma experiência em questão espacial, de que eu tenho uma questão analógica espacial à minha volta, e eu posso usar isso para poder mostrar as pesquisas, para poder analisar, para poder idear, juntar ideias, fazer um card sorting ali ao vivo, pegar os post-its na parede e juntar.
E justamente por conta da pandemia não deu mais de fazer isso, né? Porque o trabalho ficou remoto. E a gente começou a gente começou a usar mais plataformas como Miro e Mural, né? Que vieram para tentar diminuir essas questões. Aí, vindo dessas conversas, foi uma outra. Aí, por causa desse debate, né? Acabou que eu acho que esse assunto é interessante trazer para complementar bastante essa discussão. É, que para mim, pelo menos, eu ainda sou uma pessoa muito apegada ao analógico. Eu amo papel e lápis para prototipar. Você pega o caderno, você pega o A4 lá, prototipa, assim, coloca assim, para mim não tem digital que substitua isso. Igual a agenda, eu tenho minha agendinha aqui, eu até uso o Google Agenda, mas eu tenho minha agendinha aqui analógica, que eu vou lá e escrevo. E realmente a questão, eu lembro que tem dia que eu tenho tanta reunião curta digital, eu ficava mais cansado do que aquelas dailies que demoravam, sei lá, 3, 4 horas na consultoria de CX, que eu tava, que era para durar 15 minutos, né, mas às vezes eu vejo que essas online, às vezes menores, acabam cansando mais do que as reuniões desnecessárias que eu tinha na empresa que eu trabalhava. Aí, agora passar para vocês contribuírem. Eu acho que faz todo sentido. E assim, eu acho que o que torna a reunião virtual mais cansativa, primeiro, é essa questão de que você tá se olhando o tempo todo, né? Então tem essa distração ali, tem você está olhando para uma tela e você está se vendo ao mesmo tempo ali, as suas reações ali. O segundo é que você não tem o contato, a expressão corporal da pessoa, você não está vendo o que ela está fazendo ali. Isso também é uma coisa que meio que atrapalha. A gente precisa ter esse bate-volta ali para ter um ritmo bacana. E eu acho que outro ponto que também é muito forte nesse caso é que a gente não, em reuniões virtuais, é muito difícil o silêncio. E o silêncio é uma coisa muito importante às vezes, porque você está pensando, você está analisando, ou está escrevendo, anotando alguma coisa. E numa reunião virtual, geralmente o silêncio tá todo mundo aí? Vocês estão me ouvindo? Caiu aí a conexão? Então é uma coisa muito imediata e é muito acelerada, e não dá tempo da gente às vezes pensar e até mesmo de poder falar, olha, não tem uma resposta agora, eu vou analisar, vou pensar e a gente volta a se falar. E eu acho que também outro ponto é que uma reunião presencial ali, você pode conversar num corredor, né? Você tá ali, você vai na mesa da pessoa e conversa. A virtual são blocos, né? De 30 minutos, 1 hora. E nesse bloco em bloco, você vai o dia inteiro, né? Conversando, e chega no final do dia, você não lembra o que falou na primeira, não lembra o que falou na segunda, e acho que às vezes não lembra nem o que falou na última, né? Isso é uma coisa que eu acho muito interessante também, é que na reunião digital a gente meio que fica resumido ao que a gente aparece, né? Então, assim, eu acho que quando a gente está numa reunião presencial, a gente é visto do jeito que a gente é, né? Então, a gente é visto com os nossos jeitos, com os nossos traquejos, com todas as nossas imperfeições como seres humanos, e isso tá super ok. Mas numa reunião digital, a gente tá ali, né? A gente coloca, às vezes, até uma camisa social para ficar de bermuda por baixo, que a gente ainda segue uns padrões de sociabilidade, mas que na tela eles ficam um pouco, acho que eu diria meio que talvez injusto, sabe? Porque a gente só tá ali. Então, assim, a gente fica resumido a qualidade do nosso microfone, a luz que tem na nossa casa, e eu acho que isso impacta muito em como a gente se vê e como a gente preocupa com a nossa imagem, sabe? Total. Eu acho que uma coisa que eu sempre gosto de falar é que antes eu fazia reunião, por exemplo, para todos. E aí era reunião de vez em quando virtual, sabe? Era tipo uma vez por semana. Era raramente, era uma coisa que era legal de fazer, porque era diferente. E aí agora a gente está fazendo isso toda hora, todos os momentos, qualquer coisa que a gente queira fazer, a gente está assim. Então, se a gente quer praticar yoga com mais pessoas, tem que ser reunião, tem que ser um meet, tem que ser uma plataforma. Se a gente está fazendo qualquer tipo de conversa, às vezes você quer conversar com a sua família por vídeo, e aí você tá naquela tela ali também. Então, tudo ficou assim, né? E aí fica muito exaustivo. Uma das coisas que a gente conversa muito lá no trabalho é que a gente tem que tomar cuidado para não ficar marcando um monte de reunião.
porque ficou fácil marcar reunião agora, né? Tá todo mundo disponível, né? Digamos assim, tá todo mundo ali com aquelas 8 horas para fazer reunião, mas a gente esquece que a gente tem mais um monte de coisa para fazer. E aí tem vários dias que eu passo o dia inteiro em reunião, e reunião atrás da outra, assim, eu literalmente não consigo levantar para ir no banheiro, porque tem isso também, quando você está presencial, as pessoas te viram chegar, então elas sabem que você vai ficar ali pelo menos algum período até você ir embora. Mas se você vai ali tomar um café, se você vai comprar alguma coisa na padoca da esquina, qualquer coisa assim, tá tudo bem, as pessoas sabem que você tá lá, sabem que você vai voltar, mas quando é o virtual, você fica, meu Deus, se eu não entrar nessa reunião, o que vai acontecer, né? As pessoas não vão saber, vão falar, tá trabalhando, e você fica toda aquela preocupação, e às vezes é isso, você não consegue tirar 5 minutos para pegar um copo d'água, sabe? Aí você fica falando por, 4 horas seguidas. Tem hora que eu fico exausta, minha cadeira é muito boa, ela é excelente, assim, só que tem hora que não dá mais, sabe? Às vezes, quando eu posso, eu vou fazer reunião da sala, fazer da cama, assim, porque eu literalmente não consigo mais ficar sentada. Então, é uma coisa que a gente não está acostumada e que as empresas, todas as leis sociais também não está acostumada, e você sempre fica meio receosa se aquela pessoa vai achar que você está ali, não está, se você está trabalhando, se não está trabalhando. É tudo muito delicado, né? É bem complexo. Sim. E eu acho que também as plataformas que a gente usa também acho que mudam um pouco, sabe? Aliás, acho não, né? Eu percebo isso muito, assim. Eu vejo, por exemplo, usando... Eu não sei se a gente pode falar sobre marcas, mas entre usar, por exemplo, o Zoom ou, por exemplo, o Google Meets, eu sinto muito uma diferença de como eu me sinto no final devido à disposição das telas, sabe? Das thumbs. E, por exemplo, quando eu já uso o Microsoft Teams, que parece que ele é mais focado em conteúdo, eu já sinto isso de uma maneira um pouco mais tranquila. E a gente fica meio que... Você estava falando, já que da questão de, às vezes, não ter nenhum tempo para, às vezes, tomar uma água, eu acho que dá um mito da economia de tempo. A gente acha que pelo fato da gente estar em casa, a gente tem mais tempo, mas a gente não desgruda do computador. A gente não tem qualidade de vida, né? No final é isso. Nenhuma. A gente está muito em casa, a gente deveria ter a melhor qualidade de vida da história da nossa vida, porque a gente não pega, sei lá, por exemplo, aqui em São Paulo, capital, você pega, sei lá, condução de 3 horas. Eu já trabalhei num lugar que eu demorava 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Mas assim, pelo menos essas 3 horas eu conseguia fazer alguma outra coisa, sabe? Porque agora eu não consigo ler um livro, eu não consigo nem jogar, eu não consigo fazer nada, porque no final do dia eu tô tão esgotada mentalmente. O que eu vou fazer? Se o corpo você não consegue fazer muita coisa, você tem que fazer mentalmente, né? Tudo através de tela. Você tá cansado, você não quer saber de nada, aí você vai o quê? Vai dormir, sei lá. Sim, e eu acho que até mesmo o corpo também, sabe? Eu, nessa posição de ficar sentado, quando eu levanto, parece que eu tô cansado. Acho que é pelo fato da posição, assim, sabe? Eu fico, mas por que eu tô cansado? Por que eu tô cansado? Tô sentado eternamente nesse ciclo. É isso. Eu lembro que eu fiz uma pesquisa no Twitter. Eu falei, quem aqui tá... quem aqui o que foi a pergunta que eu perguntei? Quem aqui tá querendo desenvolver algum ofício manual que não seja na frente de uma tela? Um monte de gente de tecnologia respondendo. Aí tem até uma brincadeira na internet, porque tem um monte de pessoa desenvolvedora querendo fazer curso de marcenaria, vender marcenaria. Tem gente que começou a costurar. Eu comecei a estudar medicina chinesa no meio da pandemia. Coisas manuais. Então tem existido muita dessa preocupação de, cara, eu quero fazer alguma coisa que não seja ficar na frente da tela, ou sair do computador para terminar de trabalhar, organizando, aí eu vou lá e meu descanso é assistir Netflix, é jogar Zelda, fazer uma coisa em outra tela, isso cansa. Aí você tá lá, peraí, eu não tô descansando, por que eu não tô conseguindo descansar? Sim, e um monte de coisa... Fala. um monte de coisa que às vezes a gente se cobra para acompanhar, né? A gente fica, nossa, quero acompanhar minha série, quero acompanhar meu filme, mas e aí? Né? Às vezes até acompanhar coisas que são
teoricamente importantes. Eu acho que todo mundo se viu em algum momento tentando acompanhar algum tipo de curso, algum tipo de meetup, e assim, entrando na mesma fila do cansaço. Sim, porque tá tudo ali, né? Tudo tela. Tudo tela é ótimo. Agora, pegando esse gancho, né, a gente falou um pouco do nosso trabalho, do nosso dia a dia. A gente, como designer, trabalhando com experiência das pessoas usuárias, a gente lida muito com a questão, dependendo do produto que está trabalhando, a gente lida muito com a questão de desenhar produtos que retenham as pessoas nos produtos. Então, na verdade, a gente está falando aqui de uma coisa que, na verdade, a nossa profissão meio que também, de certa forma, trabalha. De tentar, por exemplo, eu trabalho com uma rede social, se eu trabalho num aplicativo, num iFood da vida, eu quero reter a pessoa naquele aplicativo para ela fazer mais entregas. Eu quero reter a pessoa num quinto andar o máximo possível, até passando pelos estágios de funil de venda, né? Até ela conseguir resolver fechar um imóvel. Então, na verdade, a gente estuda, a gente pesquisa para entender quais são os pontos motivacionais da pessoa querer alguma coisa, resolver um problema, buscar uma solução para alguma coisa. E a gente fica toda hora jogando aqueles inputs, aquelas informações para aquelas pessoas verem, para no final converter ela em uma venda. Que assim, querendo ou não, todo esse trabalho que a gente. Tudo isso que a gente está falando aqui, querendo ou não, muitas vezes a gente tem que lidar desenhando produtos que fazem isso, porque é isso, criar ambientes virtuais, reter as pessoas. Um jogo com um modelo free to freemium, por exemplo, ele é desenhado no modelo, tanto o game design quanto a estrutura, a experiência como se só, é desenhado para reter a pessoa ali dentro jogando o máximo de tempos. Aí tem aquele esquema de pessoa pagante baleia, peixinho. Aí focam acho que é no baleia, que é 1% das pessoas que jogam, que geralmente é o que pagam os jogos gratuitos, né? É um modelo de negócios de freemium, como geralmente funciona. Então, a nossa própria profissão, ela também faz isso, ela traz isso. E aí tem esse ponto e tem o outro da questão de até onde a praticidade ela vale a pena. Hoje, se a gente parar para pensar, a gente tem acesso à nossa conta. Isso aqui é um supercomputador que há muitos anos atrás era uma sala que pegava uma sala inteira, né? Aqui a gente consegue ter acesso à nossa conta e nossos investimentos. A gente sai na rua com isso. Uma pessoa pode ir lá roubar, enfim. Ou o próprio iFood. Às vezes a gente está na tela trabalhando e o simples fato de eu pegar o celular, eu consigo resolver o meu problema de comida chegar até mim. Eu consigo ter muitas opções em uma outra tela de várias opções de comidas que eu tenho. E com alguns cliques, algum caminho, eu consigo, em um valor, assim, o iFood trabalha, né, pra gente tentar pagar o menor valor possível de uma certa forma, para essa comida chegar na gente. Então, o nosso trabalho também envolve isso de projetar experiência para facilitar, mas até onde essa facilitação, essa experiência, essa praticidade também não cria uma certa dependência do digital. Eu estava tendo uma, eu estava numa outra reunião, não lembro agora, que eu acho que comentaram, acho que foi num evento de design sistêmico que teve na terça, que acho que o CEO do iFood falou que o concorrente é a pessoa cozinhar de casa, sabe? Então, até onde desenhar experiências que trazem essa praticidade, nós como profissionais, todo mundo aqui é designer, até onde isso realmente faz sentido, até onde isso não vira dependência digital. Eu acho que quando a gente pensa na praticidade, né, e a praticidade que esses produtos trouxeram para a gente, claro, né, elas assim, revolucionaram, né, e vão revolucionar muito mais conforme esses produtos vão se aperfeiçoando. Mas realmente, às vezes, nem sempre, né, os objetivos do usuário são os mesmos que a empresa, né? E a gente, enquanto designer e consumidor, a gente tem que ficar atento, né, com o que a gente está fazendo, como a gente se comporta com esses produtos e o que a gente sente usando esses produtos também. Porque muitas vezes, né, principalmente eu acho que em redes sociais,
nosso sentimento nem sempre é positivo enquanto a gente usa esses produtos, mas por ser um hábito, por se tornar um hábito, né? Então eu acordo, vou ver o celular, vou dormir, vou ver o celular. Se torna um hábito que nem sempre é bom, né? E nem sempre a gente se sente bem. E eu acho que o primeiro passo é a gente reconhecer isso e começar a enxergar quais são os gatilhos que fazem a gente ter esses comportamentos, né? Porque eu tô abrindo o celular a cada 5 minutos, ver se tem alguma mensagem, ou porque eu tô entediado, ou é porque eu tô em algum lugar e eu tô tímido, então eu tenho que fazer alguma coisa. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente começar a tentar, na medida do possível, enxergar quais são esses mecanismos que fazem a gente utilizar esses produtos, sabe? Eu acho que é uma linha tênue entre praticidade e puro capitalismo, né? Eu sempre brinco que se esse tipo de iFood, coisas do tipo, não existissem, qual que ia fazer a real diferença na nossa vida como consumidores, sabe? Óbvio que para os restaurantes é muito mais fácil, tem uma outra forma, né? Um outro meio de de receber solicitações ali de pedidos, de ter mais consumidores efetivamente, né? Mas para a gente, o que será que isso realmente ia fazer de diferença, sabe? Será que a gente não conseguiria viver sem? Então tem algumas coisas que eu acho que é mais por um puro capitalismo, e porque a gente, enfim, essas empresas cresceram tanto ao ponto de não serem mais, não serem práticas, e sim serem necessárias, porque um monte de gente não consegue viver sem elas. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nisso, sabe? E o nosso trabalho como pessoas designers, quando a gente pensa em produto, sendo qualquer tipo, é muito complexo, porque quando a gente está trabalhando para uma empresa, né, quando a empresa não é nossa, a gente tem que fazer o que a empresa quer, o que a empresa precisa, e a empresa quer lucro, a empresa quer crescer. Toda empresa é assim, não importa qual o modelo dela. Se ela está num ritmo capitalismo, ela vai ser dessa forma, porque é assim que as coisas funcionam. Então, hoje eu trabalho muito na questão de, infelizmente, e eu tenho que ir atrás do que o negócio quer, então eu tenho que pegar esse valor para o negócio, mas eu também trago essa visão de pessoa usuária. Então, eu sempre tento brigar ali naquele meio termo de tipo, tá bom, a gente vai trazer mais pessoas para a plataforma, mas será que a gente realmente precisa que as pessoas tenham esse tipo de comportamento aqui? Ou será que a gente precisa colocar essa funcionalidade sendo que as pessoas não querem, sendo que elas não precisam? Então, eu acho que o nosso trabalho como pessoas que estão ali para defender realmente quem vai utilizar é pensar no que realmente a pessoa precisa, né? E não só no que o negócio quer. Então, às vezes, é tentar, tipo, beleza, então a gente vai colocar essa funcionalidade aqui porque vai trazer mais retorno para o negócio. Mas vamos colocar essa daqui também, que vai melhorar efetivamente a vida da pessoa? Então, acho que a gente tem que ter essa briga e esse equilíbrio, sabe? Sempre tentar fazer algo bom, algo melhor para a pessoa que está utilizando. Por mais que a gente, no final das contas, queira que as pessoas fiquem ali ou qualquer coisa do tipo. Então, por exemplo, a gente fazer um aplicativo ou o momento ali daquela funcionalidade, para que a pessoa não consiga, de uma forma fácil, cancelar a conta, por exemplo, é algo péssimo, porque a experiência da pessoa vai ser muito ruim. Então, a gente vê tecnologias novas, né, aplicativos novos, como Netflix, por exemplo, que é muito simples você ir lá e cancelar. E eles não têm problema com isso. Você vai, cancela, se você quiser amanhã voltar, você volta também. Você volta de novo, né, e tá tudo bem. Porque eles construíram uma mentalidade totalmente diferente do que a gente vê nas empresas tradicionais, sabe? Então, eu acho que a gente tem que brigar um pouco por isso. E tentar, ao máximo, não ter esse tipo de comportamento dentro dos aplicativos que a gente está trabalhando. Pelo menos dentro da funcionalidade que a gente está trabalhando, né? Porque algumas vezes são coisas que já vieram antes. Então, acho que é uma linha tênue, mas a gente sempre tem que tentar brigar aí para as pessoas usuárias ficarem realmente melhor naquilo, né? Sim, eu acho que, assim, mais do que talvez toda a questão do capitalismo, da gente estar vendendo e entregando algum tipo de lucro para a empresa, eu acho que também tem a questão toda de encontrar valor e onde o usuário quer, né? Onde o usuário precisa, e a gente conseguir entregar esse valor tanto para o usuário quanto para a empresa. E eu acho que o nosso papel como UX está muito aí. Eu acho que no meio de tantos dark patterns que tem nos aplicativos,
eu acho que, principalmente depois agora dessa pandemia, é a gente conseguir identificar onde tem valor e a gente poder criar, desenvolver e trazer novas alternativas, nossas inovações para isso. Porque quando eu penso, por exemplo, num aplicativo de entrega como o iFood, é claro que tem todo o valor da praticidade, tem todo o valor de um preço baixo que a empresa disponibiliza através de cupons e tudo mais, mas quais são os outros valores que a gente está sempre em busca nessa vida digital que ela não acaba? Então, assim, é o mais prático? Se todos são mais práticos, vai ser o mais prático? Vai ser o que vai trazer algum serviço prêmio? Então, eu acho que dentro desse nosso trabalho, o nosso espaço de inovação está justamente aí, onde a gente consegue ver oportunidades de mais entregas de valor, assim. E eu acho que com toda essa vida quase que 100% digital que a gente tem, esse trabalho está ficando cada vez mais difícil, porque todos estão com o mesmo objetivo, como entregar valor, onde entregar valor e como fazer esse valor se diferenciar entre os concorrentes. Então, acho que é um grande trabalho que a gente tem enfrentado e tende a ficar cada vez mais difícil. Rafa falou. Falou. Desculpa. Gente, quem quiser fazer perguntas, tá, sobre o assunto, fiquem à vontade para perguntar aqui, que esse painel vai até 8h25. Então, a gente já passou da metade. Se vocês quiserem já ir trazendo questões, escreve aí no chat do YouTube, que a gente traz aqui para debater. A ideia é realmente ser um debate, ser uma troca de conhecimento, de experiências, de vivências, e tá aqui para aprender. Ainda nesse assunto, Sim, eu ia falar também se a plateia não tem. Plateia. Se a plateia tipo não tem. plateia, né? É tipo uma plateia. Se a plateia não tem algum tipo de pergunta, aliás, pergunta não, de experiência para dividir com a gente sobre essa vida de digital na pandemia. trabalhando como designer na pandemia. A questão de dark patterns, eu fico chocado porque é muito, muito produto hoje. O dark pattern, eu lembro sempre daquele exemplo do Booking, né? Que você entra no site do Booking, aí você coloca o horário e a data, né? Que você quer. Aí você tá procurando e mesmo quando você... Primeiro que tá lá em vermelho, falando, assim, tudo numa cor, a experiência é montada para fazer você querer. Aí eu lembro que tem umas opções que é tipo... oh, não, você perdeu. Você sabia que essa sua data é muito concorrida? Que existiu uma procura de não sei quantas. Cara, a única coisa que eu preciso saber naquele momento aquele hotel está aberto ou não? Serve para mim? Não, tá bom, então eu preciso daquela opção. Eu não preciso saber, sério, eu não preciso saber que essa data que eu estou concorrendo, procurando, teve uma procura de não sei quantos porcentagens de vezes, de 2 a 3 vezes, não sei o que. Gente, eu não preciso saber disso. Eu só quero saber se aquela hotel está livre no dia que eu quero viajar. Ponto. Então, é muito desses gatilhos de bombardear a gente de informação. Tem uma pergunta. O que vocês acham que mais mudou na forma de trabalhar com essa pandemia? Vou pegar a primeira pergunta da Isabela, depois a gente vai para a Laís sobre aplicação de testes. O que vocês acham que mais mudou na forma de trabalhar com essa pandemia? Mudou tudo, né? Porque a gente trabalhava com pessoas, tinha uma questão de design, tem uma coisa muito de cocriação, de sentar com a galera, rabiscar um papel assim, trazer ideias, fazer post-it. Tem uma troca muito pessoal na parte de design, porque geralmente quem vê design acha que é só a pessoa que fica lá fazendo coisa no Figma. Não, aquilo é o resultado final de todo um projeto de pesquisa, de todo um projeto de ideação. A gente vai para outros setores, conversar com outros lugares da empresa. Então, realmente foi essa questão
da mudança de uma tela para outra, de que eu fico no mesmo canto e o que era um trabalho que tinha uma certa dinâmica de ir para um lugar ou para o outro, de uma sala para outra, virou agora eu abro uma tela, uma interface web, fecho, olho o grupo do WhatsApp, eu abro ali um mural, e mudou completamente a forma que o design, na minha visão, pelo menos, mudou completamente a forma como o design trabalha. Não sei se vocês querem trazer mais algum complemento sobre essa pergunta. Eu acho que, Isabela, eu acho que o que mais mudou é a maneira como a gente como a gente se organiza no trabalho. Porque o que acontece? O trabalho, principalmente o remoto, ele funciona melhor quando ele é assíncrono, né? Então, você não precisa estar todo mundo ali no mesmo horário, no mesmo lugar. Você deixa um reporte ali e todo mundo vai se acompanhando com uma certa autonomia no seu tempo, no seu horário de trabalho, na sua escala ali, né? Então, o primeiro passo, né? Eu acho que o que mais mudou vai ser nessa questão de se organizar e de como as empresas vão fazer a partir de agora para manter tudo isso alinhado. Porque se uma pessoa, no escritório com 10 pessoas, se uma está em casa, então todas as 11, elas têm que ter essa cultura remota, né? E isso vai se tornar cada vez mais comum e cada vez mais forte das pessoas ou não quererem voltar mais para o escritório, ou se forem voltar, vai ser poucas vezes por semana. Então, quem tem essa oportunidade, na verdade, no caso, né? Mas ainda assim, eu acho que o que é a virada de chave ali é como se organizar para manter todo mundo alinhado, manter todo mundo com autonomia, com independência no trabalho, e como economizar tempo, né? Porque a gente já falou das reuniões, como elas são cansativas, e muitas das vezes essas existem várias reuniões por falta desse alinhamento mesmo, né? Então, a gente precisa conversar várias vezes porque a gente não se alinhou antes, ou a gente não tem outra maneira de se alinhar além da reunião. Então, acho que essas estratégias a gente vai encontrar outras maneiras de manter tudo isso alinhado e tudo isso caminhando junto, sabe? Sim, eu acho que você falou tudo, Rafa. Acho que a maior mudança é uma mudança cultural, assim. Eu acho que essa mudança cultural ela abarca todas as outras questões, como gestão de tempo, a gestão de tarefa, mas eu acho que a principal coisa, pelo menos na minha perspectiva, é uma ficha que caiu com essa mudança, sabe? Uma ficha de que a gente pode trabalhar de uma maneira diferente e a gente pode funcionar de um jeito diferente e mesmo assim a gente pode entregar. Eu vejo que muita gente está conseguindo trabalhar melhor dessa forma e muita gente que não pensava que ia trabalhar bem está conseguindo entregar bem porque está conseguindo, de certa forma, lidar melhor com o trabalho mesmo. Então, eu acho que isso é uma grande mudança cultural, assim. Sim, quando a gente pensa em design, meu processo de trabalho, pelo menos, antes no escritório, o que acontecia, né? Quando eu estava ali no começo, precisava entender problema, precisava pesquisar, benchmark, conversar com as pessoas, eu sempre estava no escritório. Aí, quando eu tinha esse momento mais introspectivo, que eu sentava para construir o fluxo, construir realmente a experiência da pessoa, eu gostava de ficar mais home office mesmo, vinha para casa, ficava na minha bolha para poder pensar sobre isso. E agora é muito mais difícil, né? Tipo, eu continuo pegando informações das pessoas através de reunião, continuo conversando com as pessoas do time de UX lá, né, design de produto, sobre o que a galera acha que eu posso fazer nisso, o que é melhor esse caminho, enfim, construindo junto, mas não é a mesma coisa, né? Porque como a gente trabalha com pessoas, a vivência, o ver, né? É realmente entender como a pessoa está ali, né? A expressão da pessoa muda totalmente, assim, muda muito. E aí, quando você vai fazer uma conversa, por exemplo, com as pessoas usuárias, né? Que você precisa entender alguns pontos. Você tem que dar sorte de ser alguma pessoa que tá afim de falar, sabe? Porque senão é muito difícil tirar alguma coisa da pessoa ali. Então, eu sempre, quando eu ia falar com as pessoas usuárias, eu tinha um sorriso no rosto, eu tentava trazer uma energia para a conversa, para a pessoa ficar bem, se sentir ok naquele ambiente, sabe? Oferecia água, café, esse tipo de coisa,
ajudava a pessoa a ficar mais tranquila e a focar realmente no que a gente queria. Quando a gente está fazendo pela internet, a pessoa não abre a câmera. Então, você não sabe se a pessoa está olhando para você, se ela está no celular, se ela falou com alguém, se ela está dirigindo. Você não sabe o que está acontecendo. Então, é isso. Algumas pessoas é ótimo, você consegue tirar um monte de informação, a conversa flui, mas algumas pessoas a coisa não vai. E aí empaca. E aí você tem que ficar dando aquela somebody love ali, tentando de uma forma ou de outra. E ainda mais eu que trabalho com um cliente, né? A gente é uma consultoria, então a gente trabalha para alguém. É uma coisa complexa, assim, tá sendo bem complexo. E antes eu lembro que eu estava, né, no ambiente, virava minha cadeira e eu conversava com as pessoas desenvolvedoras. E a gente trocava muita ideia sobre várias coisas do trabalho, sobre as coisas que o pessoal estava desenvolvendo, olhava a tela do pessoal. E agora não tem mais isso, sabe? Tipo, para você falar alguma coisa, você tem que marcar o momento, ou tem que estar as duas pessoas ali online. Então, isso dificultou bastante, mudou muito a dinâmica. Eu falo que no home office não tem como a gente fazer rabisco frame com todo mundo, né? Às vezes a gente precisa validar alguma coisa muito rápida, que faz parte do próprio processo, principalmente quando a gente tem alguma entrega que é muito rápida. E no home office, às vezes, fica uma coisa meio aérea. Isso eu acho que é uma coisa nada boa que foi trazida por essa situação. E quando eu penso também nos processos, como, por exemplo, entrevistar os usuários, fica tudo muito pasteurizado. A gente tem a gente como entrevistador, como pessoas que estão rodando algum tipo de teste, a gente tem a nossa percepção alterada. E eu acho que também o usuário acaba também tendo, dependendo da situação, porque ficou tudo igual. Então, assim, às vezes, se a gente está discutindo algum tipo de projeto que tem alguma ponta que não seja totalmente digital, fica um pouco, acho que talvez fique um pouco impactado. Eu não vou dizer completamente comprometido, que a gente tem, né, uma perspectiva de sair da pandemia e tal, mas eu acho que fica tudo muito impactado. Como a gente entrou nesse tópico de pesquisa, então, eu ia engatar com a pergunta da Isabela de separar o trabalho de vida pessoal. Eu vou, então, ir primeiro para a pergunta da Laís, porque está na mesma linha de raciocínio. Como é que vocês estão aplicando o teste? Estão conseguindo conversar com as pessoas usuárias? Olha, tá complexo a coisa. Eu sou uma pessoa que eu sou assim, eu vou do jeito que dá. Então, eu não vou tirar a pessoa do ambiente ali do Teams para ir num outro ambiente que é melhor para teste para poder fazer alguma coisa. Eu vou do jeito que tá. Se é ali que a gente vai, é desse jeito. Se a pessoa se sente bem para abrir a câmera, ótimo, porque eu já chego com a minha câmera aberta. Então, às vezes, a pessoa fica ali, abre a câmera e você consegue ter um pouco mais de troca. Mas, assim, as pessoas colocam aquele fundo, né? Porque as pessoas não tem como, não estavam preparadas com o ambiente certinho, com o negócio bonito atrás, então todo mundo usa muito fundo. Aí você usa o fundo, às vezes some a pessoa, às vezes fica cortando um pedaço. Então, você não consegue nem pegar tudo que você gostaria. E às vezes você está ali apresentando alguma tela, por exemplo, para PO ou para alguém assim, e a pessoa não está com a câmera aberta, você não faz ideia se ela está gostando ou não, você fica ali só tipo, meu Deus, responde, e aí a pessoa te pergunta alguma coisa e você fala, meu Deus, a pessoa já odiou, é isso, e aí depois a pessoa fala, não, eu gostei, eu achei legal, aí você fica, gente, não dá para prever, sabe? Isso é muito angustiante. Essa parte de conversa com as pessoas usuárias, teste, isso aí impactou muito, muito, porque a não ser que você esteja dentro de um produto, de uma empresa que vai chamar aquelas pessoas que mais amam a marca, e aí a pessoa vai vir toda empolgada, querendo dar as informações, a não ser que seja um caso assim, que é bem atípico, quando você está ali no dia a dia e está precisando falar e vai do jeito que dá, você tem que tirar, você conseguir ali, mas de informação, viu? Mas está complexo. Sem contar que muitas vezes a gente precisa ensinar o usuário sobre a plataforma, não é nem sobre o produto que ele vai testar. Então já participei de testes que a pessoa que estava usando, ela estava no horário de almoço, estava com pressa, a internet caiu no meio do teste, e aí o quanto isso não interfere na experiência dela com o produto ali, porque ela estava
numa plataforma online, com pressa, fazendo outras coisas no momento, mas era o tempo que ela tinha. Então, é muito complexa essa questão e a gente precisa meio que entender o contexto do usuário e fazer esse teste meio que adaptado para o contexto que ele está ali, ao mesmo tempo passar essa segurança para ele. É muito complexo mesmo. Acho que é o maior desafio que a pandemia trouxe para nossa área. Acho que foi essa questão, que era muito pessoal, era muito próxima, era muito rápida esses testes que a gente fazia. Né? Total. Gente, falta 5 minutos para acabar. Então, a gente vai pegar a pergunta do Luiz e da Isabela e falar sobre para finalizar, porque estão falando do mesmo assunto. A do Luiz foi mesmo em casa com as distrações. Vocês acham que estão conseguindo trabalhar bem, no sentido dos focos e fluxos de trabalho? E da Isabela, como vocês estão separando o trabalho de vida pessoal? Que acaba que são dois assuntos que conversam muito. Se estamos conseguindo focar no fluxo de trabalho, e se conseguimos focar no fluxo de trabalho e separar a vida pessoal. Eu estou tentando separar 2 computadores, né? Trabalhar no computador maior. Eu estou tentando achar meu jeito, mas eu ainda não encontrei essa resposta para a pergunta, viu? Eu acho que é bem complexo, porque eu acho que, pelo menos para mim, falando de uma experiência muito pessoal, para mim tudo foi muito dividido em fases. Igual a gente falando das modinhas que teve no início da pandemia, que todo mundo fazia pão, essas coisas todas, eu acho que a minha experiência foi bem assim. No início eu tive uma grande dificuldade de focar, de encontrar maneiras de trabalhar dentro de casa e ser produtivo da mesma maneira. Principalmente porque eu acho que as distrações, as obrigações domésticas, para mim, que igual já que moro sozinho também, impactaram bastante em como eu estava em casa. Mas de lá para cá foi, como o Rafa falou, foi um teste de autogestão. Então, assim, eu acho que tem como, mas nesse Brasil enorme depende muito também da realidade da pessoa e como ela está inserida e, enfim, emprego e as coisas que ela faz também por fora do trabalho. Porque, por exemplo, para mim que tinha que pegar ônibus para trabalhar, não ter esse tempo já é um ganho de tempo. Então, acho que isso difere muito de pessoa para pessoa também. Eu acho que, no meu caso, né, mesmo com a distração eu estou conseguindo trabalhar, eu acho que a pergunta é o contrário. Mesmo com o trabalho eu estou conseguindo me distrair, porque o meu celular ele começa a vibrar às 7 horas da manhã, ele vai parar, às vezes, 8, 9 horas da noite, com as pessoas mandando mensagem ali. Então, eu acho que o segredo é saber se organizar e saber a hora de desconectar. A gente queria estar sempre conectado, a gente conseguiu, e a gente viu que isso é um verdadeiro inferno, e agora a gente, passando disso, vem a hora do eu tenho o direito de me desconectar pelo menos 2 horas por dia, pelo menos 3 horas por dia, ou um final de semana que seja, porque o equilíbrio vem daí, e conforme a gente, quanto mais a gente usa, mais a gente percebe quanto problemático isso vai se tornando, né? Adorei essa Então, finalização. Ai, Jaque. no meu caso, eu consigo separar bem, assim, eu faço tratamento com psicólogo, psiquiatra desde antes da pandemia, então eu tenho ansiedade, hoje em dia ela está um pouco mais controlada, ainda bem, então essa parte do foco não é mais o problema, foi muito no começo, era muito difícil focar, ficar naquela tela, porque eu ficava muito apreensiva, e aí ficava olhando um monte de coisa ao mesmo tempo, vi um monte de gente que ficava em 2 reuniões ao mesmo tempo, e eu ficava, gente, não consigo acompanhar nenhuma, imagine 2. E hoje, se não tem alguém com a câmera ligada numa reunião, é muito difícil para mim manter 100% do foco, assim. Tem hora que eu já estou pensando em qualquer outra coisa. Principalmente quando a galera começa a falar sobre desenvolvimento, às vezes eu estou olhando para a tela, mas quando eu vejo já não estou mais prestando atenção, assim. E era coisa que eu tomava muito cuidado quando eu estava pessoalmente, né? Eu olhava para a pessoa, fazia pergunta, interagia, e aí eu conseguia focar. Então, assim, tá bem complexo. Mas essa parte de vida pessoal é o que eu falei muito no começo, né? Hoje em dia eu tenho lugares separados dentro de casa e eu deixei tudo muito visualmente separado e a luz também. Então, quando eu tô trabalhando, a luz tá branca, a luz tá na minha cara para me deixar acordada e eu tô aqui focando para a janela, não tô olhando para minha casa. E aí, quando
eu preciso sair dessa nuvem de trabalho, eu deixo a luz amarela, aí ou eu vou deitar um pouco, olhar, mesmo assim, né, olhar o celular, mas eu vou assistir uma televisão, ainda fico conectada, ainda estou ali naquelas telas, mas é um jeitinho que eu consegui de maneirar um pouco. E toda vez que eu vejo qualquer pessoa, eu me afasto do celular completamente, assim, eu fico só focando a pessoa, conversando, tendo aquela mínima interação de pessoas ali, porque tá fácil não. Gente, vamos finalizar aqui hoje, porque já deu o nosso horário. Muito Bora. obrigado pela presença, por estarem aqui, por interagirem, trazerem perguntas. Espero que vocês tenham